Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje, tá? De hoje não, de agora. Já teve um, né? Agora é o segundo aí, que essa semana a gente tá com dois tipo ao vivo às 11 da manhã às 5 da tarde. E tem o ao vivo à noite também, ou tipo ao vivo, depende. Se eu não consigo deixar ao vivo, eu faço um tipo ao vivo também. Mas aí espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias aqui no canal. Todas as noites tem relato ao vivo, entre 10 e 11 horas da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática no domingo. 12:30 tem os vídeos do Matheus, Almanaque Assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo. E um domingo ou outro um especial. Tá bom? Pra quem gosta do canal, curte os relatos e tudo mais, deixa o seu like aqui embaixo no vídeo, tá? Vai lá e clica no joinha aqui embaixo e dá aquela fuçadinha, aquela olhadinha na loja assombrada. Lá tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vai se encantar. Camisetas, estampas muito bonitas que brilham no escuro. Tem que não brilha também, tem luminária, plaquinha, enfim. Bags, eco bags. E vamos então ao relato de hoje, de agora. É um relato longo. Longo. Não é assim enorme, mas ele é longo, tá? Que é Acertando as Coisas com Meu Pai. Vamos ver do que se trata. Só preciso confirmar aqui se é uma moça, tá? Talvez eu acho que é uma moça, mas eu não tenho certeza. Então, no decorrer aqui a gente vê se descobre, tá? Olá, Ana. Acho muito legal a iniciativa de vocês em criar este canal com esses assuntos tão doidos, mas que acontecem o tempo todo. O texto que segue é de fato um relato de partes da minha vida. Pode ler tranquila, pois não há nomes. Desde muito criança, eu tenho o hábito de deixar o meu corpo e sair em desdobramento, pelo que me lembro, desde antes dos 7 anos de idade. Para mim, isso sempre foi uma coisa muito natural e faz parte da minha vida. Eu me lembro que a partir dos 7 anos eu comecei a me esforçar para ficar mais tempo fora do corpo e meditava muito, meditação profunda, sempre à noite, quando todos estavam dormindo, para que nenhum tipo de ruído me atrapalhasse. Nesses assuntos eu sempre fui meio precoce. Também fazia uma outra prática, na época puramente intuitiva, mas que me ajudou imensamente a aperfeiçoar o processo de saída. Sempre vivi com o pé em cada mundo, durante o dia na Terra e em muitas das noites vou chamar aqui de outro mundo, já que nunca ouvi ninguém de lá dar um nome para aquele lugar. Ele simplesmente existe, esse lugar simplesmente existe, assim como a Terra, a vida se desenrola lá, de maneira assustadoramente natural, embora mas muitos quesitos que são normais lá pareçam terríveis, horríveis ou até maravilhosos para quem nunca esteve naquele mundo. Está parecendo, tem que continuar o relato, mas está parecendo com aquele relato da moça que tinha sonhos lúcidos, que está no De Sete Além, de ontem, que ela também ela descreve não como um sonho, mas um outro lugar com pessoas conhecidas até, mas diferente. Vamos continuar lendo. Hoje percebo que com o tempo eu fui me tornando um ser cada vez mais fechado e crítico, e algumas vezes até meio insensível. Por mais que eu odeie admitir, eu sinto que devo muito disso ao fato de ter tido que sobreviver à minha turbulenta e aterrorizadora infância sozinho. Então é um moço que nos conta, sozinho. Pois como eu passava muito do meu tempo naquele outro mundo, eu tive que ir me virando como podia. No início era difícil discernir se o que eu via e ouvia no meu dia a dia era real ou não, ou se pertencia a este ou aquele mundo.
Tudo era muito confuso e sufocante. Eu até falava algumas coisas para os meus pais, mas eles diziam que eram coisas da minha cabeça, principalmente o meu pai, que em muitas ocasiões deixou bem claro que eu era uma vergonha para ele, que se eu fosse feito a lápis, ele passaria uma borracha e me apagaria. Ai, gente, que horror. O tempo foi passando e, obviamente, eu fui me afastando dele, até quase o ponto de não conseguir mais ter diálogo. Quantas vezes eu precisei de ajuda para entender o que acontecia comigo e nunca houve ninguém. Pelo contrário, eu só recebia críticas. Duvidavam de mim, o que sempre me deixava muito mal. Ainda quando criança, lá no início, eu pedia para que eles dormissem comigo, pois, embora eu saísse do corpo naturalmente, as coisas que eu via me davam muito medo. Então tomei um certo pavor de quando chegava a noite e da hora de dormir. Toda noite para mim era um inferno. Minha mãe às vezes até ia e ficava do meu lado, mas de repente, do nada, ela se levantava e ia para o seu quarto. E isso aconteceu muitas vezes até que um dia eu reclamei. E ela disse que só ia para a cama dela depois que eu adormecia. Mal sabia ela que eu estava ali e via tudo. Foi uma época bem angustiante, pois quando ela saía e eu ficava sozinho, muitas vezes acabava saindo de casa e indo parar em lugares realmente muito ruins. Algumas vezes, por outro lado, também era bom. Eu ia a lugares incríveis e encontrava pessoas agradáveis. Numa noite eu saí e vi algumas coisas que me deixaram mal. Eu não me recordo agora o que era exatamente, mas sei que retornei bem confuso. Eu já deveria ter entre 11 e 12 anos. E naquela época ainda não me ligava em quase nada deste mundo, a Terra. Bem, assim que consegui voltar ao meu corpo, corri para o quarto dos meus pais e os enchi de perguntas, mas sem muito retorno. O máximo que pudemos fazer foi combinar que os meus pais voltariam a trabalhar com a Umbanda e o meu pai me ensinaria o que pudesse e quem sabe a Umbanda ajudaria no meu caso. Foi muito bom conhecer tudo aquilo. De certa forma, éramos uma grande e estranha família. E por causa disso, nessa época, meu relacionamento com meu pai até melhorou. Compramos livros, estudamos, aprendemos muitas coisas juntos. Foi muito bom. Até meu avô, que também já trabalhava há anos, me contou muitas coisas e casos que aconteceram na época dele. E vou te contar como acontecem coisas na Umbanda. E vou te contar como acontecem coisas na Umbanda. Tenho saudades às vezes, na verdade quase sempre. Enfim, o tempo foi passando e eu fui me acostumando com tudo aquilo. Mais tarde, ele parou com a Umbanda e ingressou no kardecismo, seguindo a doutrina de Allan Kardec. Foi bem interessante, principalmente porque descobri algumas coisas sobre mim que justificavam o meu estranho trabalho. E por isso mesmo eu continuava firme nas minhas saídas espontâneas. A essa altura já tinha visto tanta coisa e já tinha estado em tantos lugares esquisitos que eu já estava acostumado. Na verdade, passei a adorar as minhas saídas. Quando eu era criança, eu gostava de sair do corpo. Além de ser uma coisa espontânea, eu me esforçava para ficar mais tempo fora, mas nunca pretendia me afastar muito dele e nem ir para aqueles lugares estranhos. Sair me dava muito prazer, mas a parte ruim disso era ser atraído ora para um lugar, ora para outro. O caso é que com o tempo eu fui lidando com isso, pois como era uma coisa muito frequente e que eu nunca controlava, eu acabei me acostumando. Mais tarde, quando eu tinha por volta de uns 14 ou 15 anos, eu fui recrutado para trabalhar com o pessoal que ia prestar assistência a desencarnados e seres errantes. Pelo que eu sei, esse trabalho é feito em grupos, mas no meu caso eu ia sozinho. Minha função era simples. Eu tinha que pegar certas pessoas e levar para certos lugares. Era como um tipo de escolta. É claro que algumas vezes no caminho aconteciam alguns problemas, mas nada que uma boa sombra não pudesse resolver. Por falar nisso, aquele papo de o mundo dos mortos ser sempre escuro, não é bem assim não. Há dia e noite lá também.
assim como na Terra, embora eu nunca tenha visto um céu azul e um dia ensolarado lá. Quando é dia lá, o céu é opaco e embaçado. O sol até brilha, mas de muito longe. É bem estranho pro padrão daqui, da Terra, mas parece que é natural lá. Pelo menos eu sempre vi dessa forma. Anos depois, uma dessas pessoas que eu resgatei foi o meu avô. A partir daí ficamos muito mais próximos. Você pode não acreditar, mas é como se ele nunca tivesse morrido. Ele só mora longe. Os anos continuaram passando e eu continuava na minha função. E em alguns casos urgentes eu precisava arrumar um lugar para deixar o meu corpo enquanto eu ia resgatar alguém no que se parecia com um umbral, que os espíritas tanto temem, e eu adorava o meu trabalho. Bem, o que posso dizer? Eu praticamente cresci lá. E vi e ouvi coisas que não sei nem como descrever. Você pode se perguntar, mas como assim? Tinha que deixar seu corpo urgente? Ana, alguns de nós às vezes recebemos ordens e é impossível não obedecer. Não são palavras. Está mais para algo como uma ideia que surge na sua mente e você sabe que não é sua, mas também não pode ignorar. É simplesmente impossível não acatar. Até porque a sensação que aquilo era o meu dever era muito forte. Às vezes é só um lugar para onde eu devo ir. Às vezes algo como: há um homem em tal lugar, você deve encontrá-lo e levá-lo a tal lugar. Só isso. Mas essa ideia vinha acompanhada de uma certa autoridade, impondo um grande respeito. Só quem já passou por isso vai entender. É uma ordem superior e ponto. Indiscutível. Aí agora vem uns bobos dizendo: ah, mas isso não é bem assim. E o tal do livre-arbítrio, blá, 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 blá. A coisa é tão bem feita, tão perfeita, que por mais terríveis que pareçam os lugares, mais horríveis que sejam as criaturas que às vezes passam no nosso caminho, cumprir uma missão dessas é gratificante de tal forma que eu também não sei expressar. É uma coisa que está na esfera da alma e falta termos aqui nesse mundo para explicar de forma compreensível. Além disso, eu sei que é minha responsabilidade e cada um que retiro daqueles lugares termino com uma incrível sensação de dever cumprido. Contudo, se a minha vida lá ia melhorando, aqui só piorava, assim como o meu relacionamento com a minha família. Principalmente meu pai, que aos poucos ia regredindo. Como se não bastasse passar por tudo que passei na infância e os muitíssimos sufocos lá do outro lado, eu ainda era taxado de recluso, bitolado, esquisito por quase toda a família. Assim fui me distanciando cada vez mais de todos. Anos depois, eu já casado, morando em outro estado, fui fazer uma visita aos meus pais e acabei tendo uma discussão séria com o meu pai. Falamos coisas que ofenderam, da minha parte, recheada de rancor, tristeza e raiva. Eu disse coisas que estavam entaladas há muitos anos e naquele momento eu pus quase tudo para fora sem me importar se ia ferir de verdade. Aquela foi a última vez que falei com ele. Eu estava com tanta raiva que eu desejei a sua morte mais de uma vez e daria a vida dele em troca da morte de alguns desafetos que tinha naquela época. Ele tinha sérios problemas de coração e pressão e não muito depois a minha mãe ligou dizendo que ele precisava fazer um exame muito importante com urgência, mas não podiam pagar. E o sistema de saúde não fazia esse exame na rede pública. Típico. Eu tinha o dinheiro, mas não mandei. E ele não conseguiu fazer o exame e acabou piorando. Hoje eu penso e me pergunto onde eu estava com a cabeça para cogitar essas coisas. O que o rancor não faz com a alma. Pouco tempo depois ele precisou fazer a cirurgia cardíaca e acabou falecendo. E para mim o que restou foi saber que a última vez que falei com ele, estávamos nos ofendendo e eu
em resposta a ele querer me apagar e, por tudo mais, desejava sua morte. Bem, ele agora estava morto. Ana, não sei dizer o que eu senti naquele momento. Não me senti bem, não me senti mal, não senti nada. E isso foi a sensação mais angustiante que já experimentei. O enterro foi muito simples, pelo que minha mãe me falou, só os mais próximos da família, sem nenhum amigo, enterrado numa cidade em que não gostava, triste demais. Eu não pude ir, estava sem R$1 em casa no momento. E quando tudo aconteceu, só minha mãe e a minha irmã estavam lá para lidar com a situação. Elas viram tudo, ele adoecendo, indo para o hospital, tendo a hemorragia nos pós-cirúrgicos e em seguida falecendo. Lidaram com o enterro e com o luto enquanto eu fui poupado. Na hora eu fiquei aliviado, mas me sentia mal por elas passarem por tudo aquilo sozinhas. Alguns dias depois da morte dele, eu caí na real e percebi que agora eu estava sozinho. Por mais que brigássemos e falássemos besteiras um para o outro, eu sabia que eu tinha ele. E mesmo ele não gostando muito de mim e preferindo a minha irmã e outras pessoas, eu ainda tinha ele. E agora aquela segurança, entre aspas, havia acabado. Somado a isso, veio o pesar por deixar a minha mãe e a minha irmã lidando com tudo sozinhas. Então começou o meu martírio. Em todas ou quase todas as noites durante 2 anos, eu o vi morrer. Eu vi o meu pai morrer de tantas formas diferentes que chegava a ficar 2, 3 noites seguidas sem dormir. Mas não adiantava, sempre que eu sonhava, eu o via morrendo. Eu tentava de todas as formas evitar que acontecesse ou tentava socorrer, mas nunca adiantava. Eu sabia que eram sonhos, pois as saídas são completamente diferentes disso. Eu acordava todas as manhãs com aquela sensação angustiante, horrível, típica da morte de alguém próximo. Eu estava acostumado a lidar com a morte. Eu já vi gente morrendo na minha frente mais de uma vez neste mundo e já resgatei muita gente que acabara de morrer também. Os mais difíceis de socorrer são os que se suicidam. Por Deus, como é desgastante lidar com suicidas. Uma vez eu tive que tirar uma moça jovem de um rio. Eu fiquei a noite inteira e eu não conseguia. Por fim, acabou que deu certo. Mas quando voltei ao meu corpo, eu mal conseguia me mexer. Eu fiquei assim por dias. Eu vomitava o tempo todo com um cansaço absurdo e não consegui dormir direito e nem me projetar por mais de uma semana. Detalhe, essa moça estava num rio. Era um córrego em que a água não chegava nem aos seus joelhos, para você ter uma ideia do estado de perturbação dela. Ela ficava de pé e se via o fundo de areia onde ela pisava. Mas bastava eu estender o braço, fazer ou dizer qualquer coisa que ela entendesse que sairia dali para que afundasse imediatamente, ficando só as mãos fora da água. Ela gritava por socorro com desespero e quando se acalmava é que conseguia se levantar, voltando a ficar de pé, mas bastava perceber que poderia sair dali para afundar novamente. Foi um custo tirá-la de lá. Estive em outros lugares, em situações com pessoas e criaturas realmente impactantes. Só que a angústia com o meu pai era diferente. Eram sonhos. Não sei se tratava de autocobrança por não estar presente quando tudo aconteceu, ou se tinha alguma influência dele, cheia de mágoa por eu ter me mudado e não estar lá naquela hora. Eu não sei. Foi uma fase também muito difícil. Minhas energias se esvaíam como areia entre os dedos e eu comecei a adoecer. Fiquei muito mal. 3 meses com febres que iam e vinham, dores, exaustão, insônia. Insônia à noite e sonolência durante o dia. Já não me projetava mais e nem cumpria minhas obrigações e acabei me conformando que eu estava chegando à minha
e acabei me conformando que estava chegando a minha hora também. É engraçado como às vezes só encontramos as coisas quando paramos de procurar por elas. Eu, que lidava com pessoas mortas, entre aspas, o tempo todo e tratava a morte como uma coisa perfeitamente natural, estava pastando tanto para lidar com a morte do meu pai. E foi aí que eu percebi que a morte é mesmo uma coisa natural. O grande problema é a circunstância em que ela se dá. O que fazemos ou dizemos antes dela chegar? Isso é o que fica. Tanto para quem fica quanto para quem vai. Pude ver isso claramente numa mulher que se recusava a aceitar a morte da filha e andava pela casa com o cadáver em decomposição da criança no colo. Ela desencarnou e permaneceu com o corpo podre da filha nos braços. Estava tão perturbada que não sabia que finalmente podia reencontrar a filha, pois agora ambas estavam no mesmo mundo. Ela estava tão presa àquela sensação de perda que se fechou para tudo. Nesse caso, eu estava com mais 2 socorristas. Estávamos bem na frente dela, falando com ela, e ela nem percebia que estávamos ali. Ela só chorava e se lamentava, falando coisas que nenhum de nós conseguíamos entender. Era tristeza demais, sofrimento demais, angústia demais. Bom, os dias iam se passando até que fiquei sabendo da estreia de um certo filme e resolvi tentar uma última coisa. Já que eu ia morrer, pelo menos tentaria acertar algumas coisas antes. Nos dias que se seguiram, eu fiz de tudo para melhorar, pelo menos o suficiente para conseguir sair do corpo. Tentei por semanas e nada. Mas numa noite acabou dando certo, e assim que eu me vi consciente no outro lado, me lembrei do que pretendia fazer e fui procurar o meu pai. Levou um bom tempo, mas numa noite eu consegui encontrá-lo. Ele estava mal, internado num hospital. Assim que tive acesso a ele, eu me desculpei por tudo e o convidei para assistir um filme em minha casa, na Terra. Ele ficou meio ressabiado, mas aceitou. As 2 pessoas que estavam cuidando dele logo entenderam o meu plano como se soubessem o que eu tinha em mente, mas tiveram a elegância de não falar nada e deixar transcorrer naturalmente. Deixo aqui meus agradecimentos a eles por cuidarem do meu pai e por me permitirem levá-lo até a minha casa naquela ocasião. Eu corri para minha casa, mas não voltei para o meu corpo. Eu preparei tudo e quando eles chegaram, assistimos ao filme. O filme era Nosso Lar. Como ele era espírita e leu o livro mais de uma vez e vivia me contando passagens do livro, eu achei que ele ia gostar de ver o filme. Ana, tudo mudou depois daquela noite. Ainda me lembro de falar com ele no portão de casa quando ele foi embora. Ele nunca esteve lá enquanto estava neste mundo, mas a lembrança dele próximo ao muro é tão nítida quanto qualquer outra vivida neste mundo. Depois disso, eu nunca mais sonhei com ele morrendo. Sonho com ele muitas vezes, mas nunca envolvendo morte. Eu fui melhorando aos poucos e fiquei bom. Estou com 43 anos e não sinto mais aquele rancor ou mágoa que me acompanhou por tantos anos. Hoje estamos bem e ele sabe que eu o amo. Ele está se restabelecendo e eu, quando saio, trabalho treinando socorristas iniciantes e bombeiros para agirem no que muitos chamam de umbral. Agora é só para mim aqui, tá? Dá licença. Ok. Então, cara, se me falando, tô lembrando de outros relatos. Inclusive o lance lá de Sete Além, de não sei o que, do limiar, eu não sei, né? Mas desse outro lugar de resgate aí das almas. E aí
você treina esse pessoal no lado espiritual ou do lado de cá. As pessoas que têm facilidade de sair do corpo são treinadas do lado de cá, a quando saírem fazerem o resgate, ou elas são treinadas do lado de lá já a hora que sai? Que interessante. Eu já li relato aqui de uma moça, mais de um relato, que ela também era socorrista desse, né? Que, então, um outro mundo do lado de lá. Enfim. E que bom que deu certo. Você teve a chance, né? De se conciliar mesmo depois da morte com ele. Muitas outras pessoas, a grande maioria, não tem essa chance. Por isso a gente tem que pensar bem enquanto estamos aqui, juntos nesta vida. E você falou uma coisa muito interessante. A morte é natural. O problema é a situação em que ela se dá. O que você fez antes disso é o que vai ficar. Porque eu lembro, por exemplo, minha avó sempre foi muito, muito querida e tal, e quando ela faleceu, eu achei que a gente ia levar isso muito mais... Claro, a gente chorou tudo, mas depois foi tão natural, todo mundo, sabe? Tanto que a gente ria no velório. Aí o pessoal que ia fazer a oração lá, para rezar o terço, teve que pedir pra gente calar a boca. Olha só, minha avó, toda sobrinhaiada, todo mundo lá. Minha tia, a cunhada dela, com outra comadre. Porque aí só tinha sobrado a minha avó e um irmão. E aí só ficou ele sozinho, porque os outros irmãos tinham falecido já. Minha avó tinha 84 anos, se não me engano, quando ela faleceu. E aí, tirando foto, né? Vamos tirar foto do caixão aqui. Ela, não era desrespeito. Era todo mundo muito conhecido da minha avó. E eu tenho certeza que ela, estando ali, ela ia compreender tudo e ia dar risada junto com a gente, porque ela era dessas, sabe? Que ria em velório. Não por desrespeito, mas por consciência tranquila para com quem se foi, né? Então, aí a gente, com a minha mãe e tudo, a gente ficou pensando, nossa, até que a gente levou de boa, né? Tipo, a gente compreendeu, só que o que acontece, estava tudo certo. Não tinha rancor, não tinha briga, não tinha nada. Tava tudo muito tranquilo, todo mundo muito de consciência tranquila, tanto ela indo quanto nós. Então, isso acho que definiu aquela... Tudo ok, né? Vá com Deus, e todo mundo compreendeu e tava todo mundo bem, apesar, claro, né, a gente chorou, tudo, mas não foi aquela coisa, ai, arrancada, aquela coisa que fica, que dói demais, então, eu fiquei agora que você falou isso, realmente, né, isso foi só um exemplo aqui, porque foi uma pessoa muito próxima, né, a gente perder, muito querida pra todo mundo, e que a gente achou que ia ser mais difícil, sabe? Mas foi mais leve. Acho que por conta da convivência de todo mundo com ela, dela com todo mundo. Foi sempre muito de boa, né? Uma pessoa muito, muito pra cima. Dona Lena. Bom, parabéns pra você que conseguiu, né? Que ainda mesmo... do lado de lá conseguiu se reconciliar, perdoar, pedir perdão, e isso foi muito importante. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do relato. Um beijo pra vocês e até o próximo relato, ok? Beijos e fui!